Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica, que é uma parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Para isso, nós temos aqui a doutora Ivone Garcia e o doutor Rodrigo Fritz, que é especialista em tributário, direito tributário, não é isso, doutora? Eu vou lhe pedir, qual é a novidade hoje para a estreia desse quadro que é tão esperado, doutora Ivone Garcia? Hoje, justamente, é apresentar nosso Rodrigo Fritz. Além de nosso advogado, ele é associado e ele aqui no teu programa, ele prestará informações jurídicas de imposto de renda para pessoas físicas. Físicas. Precisamos definir isso, pessoas físicas, né? Vamos definir isso. Sim. O momento é oportuno, pois abril está chegando e em abril termina o prazo para declarações do IR, que todo cidadão deve declarar. Doutora, isso é um motivo de grande preocupação para as pessoas que estão nos assistindo, porque as pessoas ficam preocupadas de como fazer, como proceder. Vocês atuam no fazer a declaração de imposto de renda? Evidente que não, né? Não é a nossa função. Não é a função. Qual seria a função de vocês? Sempre dentro do jurídico, porque nós aqui no escritório temos um ótimo contador que faz o nosso imposto de renda com muita seriedade. Tá, então é bom a gente deixar bem claro que o Garcia e Garcia não atua na confecção do imposto de renda, e sim nos problemas que poderão vir nas declarações, é isso? Nos problemas que poderão vir. Que maravilha. Então nos apresente o doutor Rodrigo, por favor, doutora. O doutor Rodrigo, ele é especialista nessa matéria e vai vai dar essas informações dentro do teu programa. Tá. Eu quero chamar a atenção, na realidade, dar um recado a todos que neste momento estiverem nos ouvindo. É muito importante prestarem atenção nessas informações jurídicas para a pessoa física na declaração do imposto de renda. Porque até mesmo por um erro cometido ou desconhecimento da lei, vocês poderão sofrer grandes transtornos. É verdade. Isso é incrível. E poderão também ter perdas financeiras. Por favor, prestem atenção, não desliguem. E não troquem de canal, E não troquem de canal. Para isso nós estamos aí. A carga tributária, ela já é muito elevada. Então vamos buscar e vamos deixar o leão manso, para que ele não abocanhe o nosso bolso. Que maravilha. Daquilo que não é legal. É verdade. Doutora, então a senhora apresentando o doutor Rodrigo Fritz, então eu me sinto à vontade para fazer algumas perguntas, como se fosse o nosso telespectador que está nos assistindo. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo e vamos tirar certas dúvidas aí do nosso telespectador. Inclusive, nós deixamos o nosso e-mail aí, programa@guaraciandrade.com.br, para que você tire as suas dúvidas e interaja com o programa. Faça perguntas para que no próximo programa a gente possa responder certas dúvidas que você poderá ter. Doutor Rodrigo, obrigatoriedade do imposto de renda. Quem deve declarar na pessoa física hoje? Então, Guaraci, claro que há várias situações de obrigatoriedade, né? A gente vai tentar destacar algumas delas, que são as mais importantes. Então, primeiramente, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65, pessoas que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou exclusivos acima de R$ 40 mil, e também pessoas que tiveram a posse de bens ou direitos em 31 de dezembro em valor superior a R$ 300 mil. E abaixo disso não? Abaixo disso não. Só que é importante uma coisa, Guaraci. Quem teve rendimentos, quem teve a posse de bens ou direitos até 31 de dezembro declara. Quem se desfez da posse a partir de 1º de janeiro de 2013 já não declara. Quem se desfez da posse desses bens ou de direitos não declara em 2013. Isso sempre lembrando o valor acima de 300 mil, é isso? Acima de 300 mil. Se for um bem de 180 mil, não precisa declarar nada. Não declara. Não declara. Que maravilha, isso é importante. Porque muita gente compra um automóvel, compra uma lancha ou compra alguma coisa e fica preocupado com isso, né, doutor? Sim. Bom, doutor, venda de um imóvel. Qual é o procedimento que deve se fazer para declarar esse imóvel? Assim, Guaraci, existem alguns benefícios da legislação em relação à venda de bens imóveis, né?
A gente destaca principalmente a questão do ganho de capital, né? Tá certo. Se tu venderes um bem e esse ganho de capital for utilizado em até 180 dias, no caso em até 6 meses, para compra de outro bem de valor igual ou superior, tu não pagas imposto de renda. Isso é muito importante. Isso é importante, doutor, hein? Isso é muito importante. Exatamente. Só que um detalhe, tu podes utilizar uma vez apenas a cada 5 anos essa regra. Ah, perfeito. É um benefício, mas ele é limitado a uma vez a cada 5 anos. Claro. Outra questão importante, se tu utilizares esse ganho de capital na compra de um imóvel de valor menor ou destinar o dinheiro, o valor para um outro bem, para uma outra situação, tu vais pagar, tu vais ter que apurar esse ganho de capital e pagar imposto de renda sobre ele. Porque seria lucro presumível, isso? Exatamente. Seria um lucro... Só que a questão é a seguinte, esse ganho de capital, esse é uma grande dúvida das pessoas, né? Quando tu recolhes esse imposto de renda sobre o ganho de capital, ele tem que ser recolhido no mês subsequente ao da venda, um mês depois ao recebimento desse ganho de capital. Se tu deixares para fazer a declaração do imposto de renda, pagar esse imposto na declaração desse ano, tu pagas imposto de renda sobre o ganho de capital e pagas uma multa porque tu tinhas que ter pago anteriormente, não somente na declaração. Olha só, quem está nos assistindo, então, tem que ficar ligado nesses detalhes aí do Dr. Rodrigo. Doutora Ivone, a senhora como é a líder do escritório aqui, a gente poderia dizer que comanda, junto com o Dr. Odilon Júnior, vocês comandam esta equipe maravilhosa, que são parceiros, grandes amigos e já poderemos dizer que é da família, né? Quando a gente recebe um imóvel, a senhora deve estar por dentro disso também, quando a gente recebe um imóvel de herança ou doação, quem é que me responde esse tipo? O senhor também, doutor? Eu posso que é especializado, né? Eu queria só voltar numa questão ainda dos bens imóveis, que também tem duas questões de isenção de imposto de renda quando tu vendes um bem. Se o valor for inferior a R$35 mil e também se a venda do bem for de valor até R$440 mil, desde que este seja o único bem no momento da venda, o único bem que tu possuas no momento da venda. Doutor, em relação à herança, desculpa, agora voltando ao teu questionamento, existe a questão de receber o imóvel por herança ou por doação. Né? Recebendo por herança, tu tens que identificar que foi recebido por meio de um processo número X, tu vai identificar o processo de espólio, né, que tu recebeste, e informar nos rendimentos isentos e não tributáveis o valor recebido, o valor deste imóvel que foi recebido como herança. Porque daí tu vai poder justificar a variação do teu patrimônio. Que maravilha. E outra situação, a questão da doação. Em relação à doação, o procedimento é o mesmo, só que daí tu informas o valor, tu informas não o processo, mas sim o CPF da pessoa que doou. E é importante que o doador, no caso, ele informe para a Receita Federal o valor que ele doou, que ele retire da declaração de imposto de renda aquele bem doado. E ele tem que cuidar o seguinte, se ele doou por um valor, por exemplo, de 200 mil, e na declaração de imposto de renda constava o valor de 100 mil, ele tem que apurar esse ganho de capital e vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Então tem que ter esse cuidado para não pagar imposto de renda na doação. Doutor Rodrigo, eu tenho mais duas perguntas, a gente vai ter que ser um pouco mais rápido, porque nosso tempo está chegando ao final. Nós temos duas perguntas aqui que são muito importantes. O que acontece, a doutora Ivone agora acabou de falar, que nós estamos chegando ao mês de abril, que são os meses que preocupam, que é o mês que preocupa as pessoas para declarar as suas rendas, seus impostos, né? E a gente precisa saber que tipo de erros mais comuns são cometidos nas declarações de rendas. Assim, Guaraci, existem erros muito comuns, como, por exemplo, o cliente declara o valor líquido recebido em uma demanda judicial. Entendi. Ele tem que declarar o valor bruto. Nas reclamatórias trabalhistas, ocorre muito do cliente entender que simplesmente deve deduzir todo o valor dos honorários pagos ao advogado, quando, na verdade, ele deve verificar quanto ele recebeu de rendimentos tributáveis e fazer uma regra de proporcionalidade para declarar proporcionalmente essa dedução, proporcionalmente aos rendimentos tributáveis essa dedução. Não basta simplesmente deduzi-los para a declaração do imposto de renda. Beleza. E outra coisa, quando as pessoas caem, e muita gente cai, na famosa malha fina, né? Fiscal. Que seria malha fiscal. O objetivo seria malha fiscal. O que as pessoas devem fazer a partir do que recebem, quando recebem a notificação? E sabe quem é que cai muito? Quem são os que caem mais na malha fina?
profissionais liberais, É mesmo? profissionais Médicos, autônomos, advogados, médicos, professores. Olha aí. Hoje, tu sabe que tu tem que declarar tudo, Tudo, né? até porque o cruzamento das informações são intensos. Até pelo evento da internet, né, doutor? E Acho que é aí muito eu fácil. já havia chamado a atenção dos nossos telespectadores, Claro. desconhecimento da lei. É. Isso é a maior causa dos erros, né? É a doutor? maior causa. E na verdade, desculpa, doutor Ivan. Não tem problema. Na verdade, Guaraci, a pessoa tem que verificar, no momento da declaração do imposto de renda, ela pode acessar o site da Receita, verificar se a declaração possui alguma pendência. Olha Se aí. a declaração possui alguma pendência, ela pode retificar em até 5 anos, desde que nesse período ela não tenha recebido uma notificação de lançamento ou uma intimação fiscal. Sim. Tá? E caso ela tenha recebido essa notificação de lançamento ou intimação fiscal, daí começa a atuação do advogado. Né? Isso é muito comum. Aí aqui que no entra Garcia e Garcia. Isso é a importância do trabalho da Garcia. Erros muito comuns, nós até conversamos e rimos, né? Meu irmão, O irmão da doutora. o meu irmão, uma pessoa que tem tudo para buscar informações Claro, aqui dentro claro, do escritório. imagina. Ele declarou planos de saúde dos filhos que eram maiores, ele declarou faculdade que pagava Sim. após os 24 anos, né, que me parece que é o limite ali, e declarou despesas, inclusive, N despesas, e caiu na malha fina. Meu Deus, é. Então, E tem tudo aqui, né? E por do isso Garcia e Garcia. a gente diz erros Por no desconhecimento. preenchimento dos campos e mais ainda desconhecimento da lei. E é importante, Guaraci, só para finalizar, quando o cliente cair em malha fiscal, receber a notificação de lançamento, ele tem até 30 dias para apresentar a impugnação ou a solicitação de retificação de lançamento. Né? Feito isso, ainda ele pode recorrer novamente, caso o recurso não seja provido, ou então interpor uma ação judicial, para daí sai da via administrativa, vai para a via judicial tentando corrigir algum erro, algum detalhe que tenha ficado pendente na declaração. Que beleza, eu acho que por enquanto era isso, né? Esse programa de hoje foi bastante Na realidade, esclarecedor. é muito extenso. Eu acredito que o doutor Rodrigo, sim, principalmente nesse momento, ele terá que retornar ao teu programa. Exatamente, para tirar mais dúvidas. Para né, tirar doutora? mais dúvidas. Com certeza. Vamos deixar marcado isso para o próximo encontro, a gente vai poder falar isso. Aí, o doutor Alberto vai nos ajudar aí. O doutor Alberto, nosso gerente, ele nos ajuda nisso. Então tá, vamos deixar já programado para você, telespectador que está nos assistindo. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, acesse o programa, o e-mail programa@guaraciandrade.com.br, faça suas perguntas que nós traremos aqui para o programa para dar para esclarecer esse tipo de dúvida que realmente a gente acha de muita importância, né, doutora Ivone e doutor Rodrigo? É isso, né? Isso aí. Vamos então torcer para que venham Guaraci. muitas perguntas para que a gente possa trazer para vocês, para que vocês possam saná-las. Obrigada É isso? pela Ok? oportunidade. Nós é que agradecemos, doutora. Doutor Rodrigo, muito prazer. obrigado, seja bem-vindo e volte sempre ao nosso programa. Teremos a presença também do doutor Adalberto, né? Sim. Doutor Alberto, desculpa. Doutor Alberto, que estará aí também trazendo outros tipos de dúvidas, esclarecendo outros tipos de dúvidas no nosso quadro Atualidade Jurídica, dentro do nosso programa, evidentemente. Não é isso, doutora? É isso. Muito obrigado. Obrigado pela Uma boa presença de tarde. vocês, ok? Prazer. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, dentro do nosso programa, evidentemente, para sanar, como eu disse agora há pouco, todas as dúvidas que vocês têm. E hoje a gente falou sobre imposto de renda. Quer Para dizer, pessoas físicas. físicas que, evidentemente, que o Garcia e Importante. Garcia, advogados associados, está aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Como a gente disse, eles não atuam na elaboração do imposto de renda, mas sim nos problemas que poderão ocasionar. Ok, doutor? Muito obrigado. Foi um prazer, doutora Ivone. Grande prazer. Tá? Muito prazer. No próximo programa teremos novo encontro, é isso? Novo encontro. Ok. Vamos Se ao Deus intervalo quiser. comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.